que pode somar o tempo de líder. 10 minutos. Obrigado, senhora presidente. Estive aqui muito atento desde o começo dessa reunião para ouvir todos os parlamentares, tanto da oposição quanto da base governista. E eu ainda consigo me admirar com a hipocrisia de alguns parlamentares que aqui estão. Inclusive parlamentares que hoje fazem parte do partido do presidente da República. Agora, parlamentar que há pouco me antecedeu, abertamente a favor das drogas, da maconha, pedindo inclusive que grupos criminosos, como por exemplo o MST, não está sendo criminalizado, já são criminosos e isso consta lá na nossa Constituição. Defendendo inclusive o plantio nesses tais assentamentos. Defende abertamente. Eu estou aqui em mãos com a carta que o então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um compromisso com os evangélicos. Eu sou evangélico. Inclusive, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, Tempo Central. Hoje me congrego lá no Ministério Canaã, do pastor Jessé Góes, que é um paizão para mim. Ando, sim, dentro das igrejas. Sou pentecostal, que fique claro. Mas lá na carta do compromisso com os evangélicos, tinha 2 pontos que, na época, chamou muita atenção. Inclusive, a mídia deu até manchetes e manchetes quanto a isso. Lá dizia, e eu estou com ela aqui em mãos, outro compromisso que assumo, 2 pontos, fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Esse era o compromisso do Lula candidato. Na prática, o que a gente vê o Lula eleito é colocando seus parlamentares, inclusive do seu partido, para vir aqui numa comissão e defender abertamente o plantio da maconha. Inclusive, esses mesmos parlamentares, dias atrás, estavam no plenário comemorando o 4-0 no STF, onde eles tentam descriminalizar o porte de drogas em até 60 gramas. 60 gramas. Veja só que absurdo. Agora o policial, além de andar com a arma na sua cintura, vai ter que andar também com a balança de precisão. Para determinar se o usuário de drogas, se o maconheiro, o drogado lá, é só um usuário ou se é um traficante. Aí lá vai. O policial aborda, coloca aqui sua droga em cima. 59 está liberado. Pode vender, pode fazer o que quiser. Vejam o absurdo em que o Brasil está se tornando. Mas, enfim, só deixar aqui mesmo o meu repúdio ao parlamentar que agora há pouco falou, mas sai. Ele sai porque não aguenta ouvir a verdade. Inclusive, a base governista fez isso desde o começo. Falou, saiu, não espera a resposta e fogem. Simplesmente fogem. Senhora ministra, algumas coisas aqui a senhora não respondeu. E outras tentou até desviar um pouco o assunto. Falou aqui que, quando se trata do Conselho Nacional de Saúde, tem a lei de 1990, e que tem as confederações, e que o Ministério da Saúde, durante todo o período, simplesmente vai lá e homologa o que é determinado. O que não é bem verdade. Isso não é uma obrigação e não consta em lei. Em 2019, por exemplo, partiu do CNS a resolução de número 617/2019. Na época do então presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vetou. Ele vetou 2 pontos, inclusive, 73 e o 17. O governo Jair Bolsonaro não homologou a resolução do CNS, que, entre outras coisas, também tratava sobre aborto. Eu falo aqui como cristão e muitos queriam estar aqui no meu lugar para dizer, interessante, que nessa mesma carta aos evangélicos que Lula lançou no ano passado, dizia, nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador. E meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto. Fecho aspas.
Essas são palavras do presidente Lula, aliás, do candidato Lula. E eu fico muito triste ao saber que ele escolhe pessoas para atuar e ficar à frente dos seus ministérios, que chegam lá e simplesmente dizem: a gente só homologou, não tem força legal, não poderíamos ter feito nada. Poderiam, e inclusive o governo anterior fez. Não homologou quando tratava sobre aborto legal. Mas agora, na 17ª conferência, vem o Conselho Nacional de Saúde e coloca a resolução, onde nos itens 44, trata da redução da idade de 18 para 14 anos para aquelas crianças que queiram mudar de sexo. O PT e o governo Lula nunca assinou, seja decreto, seja resolução, portaria, projeto ou o que for, nunca assinou redução de maioridade penal. Eles dizem que um jovem de 16 anos não pode responder pelos seus crimes, ele não tem capacidade mental formada para determinar as ações dele. Mas o Ministério da Saúde do Lula, da qual Vossa Senhoria está à frente, simplesmente homologa. E ao invés de vir nessa comissão aqui e dizer abertamente: olha, homologamos, mas somos contra, vamos vetar esses pontos. Não. Simplesmente ignora e diz: é praxe. O Ministério da Saúde vai, homologa e pronto, fica por isso. Eu falo isso para que o povo evangélico, o povo cristão que nos acompanha, percebam as atitudes desse governo. Inclusive, muitos parlamentares foram multados no ano passado, quando diziam que o governo Lula ia abrir as portas para o aborto e para as drogas, porque diziam que era fake news. E está aí, na cara de todo brasileiro. Na cara de todo brasileiro. Na mesma resolução, no ponto 49, garantir a intersetorialidade nas ações de saúde para o combate às desigualdades estruturais históricas, com a ampliação de políticas sociais, de transferência de renda, com a legalização do aborto e a legalização da maconha no Brasil. Aborto e maconha no Brasil. Aí o Ministério da Saúde vai e homologa. Aí eu estou aqui com as duas. A resolução do Conselho Nacional de Saúde homologado pelo Ministério da Saúde do Lula. E estou aqui do lado com a carta aos evangélicos escrita pelo mesmo Lula. Essa é a face da esquerda, senhores. Essa é a face do comunismo. Eles te enganam. Te chamam de trouxa. Te chamam de otário. De patético. De banana. De idiota. Porque antes de receber o seu voto, nós somos aliados dos cristãos, da família, contra as drogas e contra o aborto. Aí após eleito, assim, a gente está lá homologando, não pode fazer nada. Não pode ir contra o Conselho Nacional de Saúde. Porque lá uma representatividade nacional, estadual e municipal do alto escalão do SUS. Conselheiros eleitos democraticamente. Mas o Ministério do Lula não abre a boca para falar um A contra uma resolução que pode não ter força legal, mas como Vossa Senhoria falou agora há pouco, várias vezes serve de embasamento para projetos futuros. Aliás, o SUS foi criado pela palavra de Vossa Senhoria. Primeiro saiu aqui, saiu uma resolução, depois se torna lei, sai uma resolução, não tem força legal, posteriormente vem o Ministério da Saúde e adota e coloca força legal em cima disso. Por que é que o Ministério do Lula, que quando o candidato dizia que era contra as drogas e contra o aborto, não já está cortando o mal pela raiz agora? Antes de ter força legal? Não está mexendo um dedo contra o aborto e contra as drogas? Por quê? E eu vejo aqui o parlamentar do PT, que defende abertamente a maconha, as drogas, diz assim: tudo bem, ministra, eu nem preciso que Vossa Senhoria comente, para não complicar. Para não complicar. Para o povo brasileiro
perceber qual é de fato o objetivo desse governo. Ministra, 4 minutos para...